Olá, amigos! Estamos juntos mais uma vez para o nosso estudo em grupo das obras de André Luiz. Estamos estudando Missionários da Luz e hoje teremos o capítulo 14. Proteção. No dia imediato, logo que descansei dos meus afazeres cotidianos, atinente à tarefa comum, regressei ansioso ao lar de Raquel. Era noite alta, encontrando ali o amigo fiel de Segismundo e os espíritos construtores, operando na intimidade afetuosa que caracteriza as reuniões das entidades superiores. Apuleio, o chefe, recebeu-me com amabilidade. A esposa de Adelino, ao contrário da véspera, não passava bem fisicamente. Embora mantivesse o corpo em posição de repouso, estava superexcitada, inquieta. Nossa irmã Raquel, esclareceu-me o diretor, começa a sentir o esforço de adaptação. Por enquanto, e durante alguns dias, permanecerá indisposta. Todavia, a ocorrência é passageira. Não conseguirá dormir? Perguntei. Mais tarde, respondeu ele. Por agora, terá o sono reduzido até que se formem os folhetos bastrodérmicos e o serviço inicial do feto, e não podemos dispensar-lhe a cooperação ativa. Observei interessado a extraordinária movimentação celular no desenvolvimento da estrutura do novo corpo em formação e anotei o cuidado empregado pelos espíritos presentes para que o disco embrionário fosse esculturado com exatidão devida. Olha só que carinho! A engenharia orgânica, exclamou o chefe do trabalho bem-humorado, reclama bases perfeitas. O corpo carnal é também um edifício delicado e complexo. Urge cuidar dos alicerces com serenidade e conhecimento. Reconheci que o serviço de segmentação celular e ajustamento dos corpúsculos divididos ao molde do corpo perispirítico, em redução, era francamente mecânico, obedecendo a disposições naturais do campo orgânico, mas toda a entidade microscópica do desenvolvimento da estrutura celular recebia o toque magnético das generosas entidades em serviço, dando-me a ideia de que toda célula filha era convenientemente preparada para sustentar a tarefa da iniciação do aparelho futuro. Olhe quanta informação importante aqui, não só para os médicos, mas para as futuras mães. Não é? Que precisa se manter num estado equilibrado para que tudo isso se passe da melhor forma possível. No intuito, talvez, de justificar o desvelo empregado, Apuleio explicou-me atencioso. Temos grandes responsabilidades na missão construtiva do mecanismo fetal. Há que remover empecilhos e auxiliar os organismos unicelulares do embrião na intimidade do útero materno, para que a reencarnação, por vezes tão dificilmente projetada e elaborada, não venha a falhar de início por falta de colaboração do nosso plano, onde são tomados os compromissos. Escutava-lhe a palavra experiente e sábia com muita atenção, a fim de aproveitar-lhe todo o conteúdo educativo. Em razão disso, prosseguiu ele, o aborto muito raramente se verifica obedecendo às causas de nossa esfera de ação. Vejam que importante observação. Em regra geral, origina-se do recuo inesperado dos pais terrestres diante das sagradas obrigações assumidas, ou aos excessos de leviandade e inconsciência criminosa das mães, menos preparadas nas responsabilidades e na compreensão para que esse ministério divino. Entretanto, mesmo aí, encontrando vasos maternais menos dignos, tudo fazemos, por nossa vez, para opor de resistência aos projetos de fuga ao dever, quando esta fuga representa mero capricho da irresponsabilidade, sem qualquer base em programas edificantes.
Claro, porém, que a nossa interferência no assunto, em se tratando de luta aberta contra nossos inimigos reencarnados, transitoriamente esquecidos das obrigações a cumprir, tem igualmente os seus limites. Se os interessados, retrocedendo nas decisões espirituais, perseveram sistematicamente contra nós, somos compelidos a deixá-los entregues à própria sorte. Viu? Daí a razão de existirem muitos casais humanos absolutamente sem coroa dos filhos, visto que anularam as próprias faculdades geradoras. Quando não procederam de semelhante modo no presente, sequiosos de satisfação egoística, agiram assim no passado, determinando sérias anomalias na organização psíquica que lhe é peculiar. Neste último caso, experimentam dolorosos períodos de solidão e de sede afetiva, até que refaçam dignamente o patrimônio de veneração de todos nós devemos ter as leis de Deus. As definições do chefe dos construtores aclaravam meu raciocínio referentemente aos graves problemas da luta humana. Interessada em aprender cooperando, busquei tomar a posição do trabalhador, procurando o serviço que me competia no campo do auxílio magnético às organizações celulares. Mais tarde, porém, antes de me retirar, aproximei-me do diretor, a fim de recolher algumas informações. Impressionavam-me certas minudências do trabalho que se levava a efeito na noite anterior. Por que processo conseguira localizar-se a ligação inicial de Segismundo ao futuro corpo nos órgãos geradores de Raquel? E o problema do elemento masculino mais apto? Em todos os casos de fecundação, amigos da condição de um Alexandre deveriam funcionar no serviço de escolha? Apulei ouviu-me com a benevolência que caracteriza as entidades elevadas e informou. Passividade não significa ausência de cooperação. Quando Raquel aceitou a tarefa maternal, fê-lo com decisão e obediência construtiva. Ela recebeu Segismundo em seu organismo perispiritual. Ela recebeu Segismundo em seu organismo perispiritual, não é no corpo físico. Imobilizando os poderes naturais de sua mente, situou-lhe o molde vivo na esfera uterina, com a mesma espontaneidade que outros processos orgânicos, subentendidos pela atividade mecânica subconsciente, cujo automatismo traduz a conquista de experiências multimilenárias da alma reencarnada. Viu só quanta informação? Para os círculos da mulher, é tão fácil a ambientação das forças criativas, como é natural para o homem a manutenção da atitude patriarcal e protetora, enquanto perdura a existência dos laços paternais. Percebendo minha intenção de aproveitar os informes para o pequenino esforço meu, no sentido de escrever para leitores encarnados, Apulei acentuou. Teríamos grandes dificuldades em explicar aos homens terrestres o fenômeno da adaptação das energias criativas no útero materno, nos processos da reencarnação. Por enquanto, a tendência da maioria dos nossos irmãos encarnados encaminha-se para a materialização de todos os nossos esclarecimentos. É preciso esperar mais tempo para ministrar-lhes certas informações que por agora seriam para elas incompreensíveis. Percebemos aqui, então, o que se passa. Eles só contam para nós encarnados o que nós somos capazes de entender. Então, isso não quer dizer que o que aí está é tudo. Há muito mais por trás de toda essa tarefa e de outras mais, não só dessa. Então, temos que ser compreensivos. Entendam? Seguindo. Eles se alimentam diariamente de formas mentais, se utilizam da boca física, valendo-se da capacidade de absorção do organismo perispirítico,
mas ainda não sente a extensão desses fenômenos em suas experiências diárias. No lar, na via pública, no trabalho, nas diversões, cada criatura recebe o alimento mental que lhe é trazido por aqueles com quem convive, temperado com o magnetismo pessoal de cada um. Dessa alimentação dependem, na maioria das vezes, mormente, para a imensa percentagem de encarnados que ainda não alcançaram o domínio das próprias emoções, nos estados íntimos de felicidade ou desgosto, de prazer ou sofrimento. Segundo você pode observar, também o homem absorve matéria mental em todas as horas do dia, ambientando dentro de si mesmo, nos círculos mais íntimos da própria estrutura fisiológica. Sempre que eu disser o homem, quer dizer a humanidade, certo? Homens e mulheres. O chefe dos construtores fixou-me bem-humorado a expressão de surpresa ao lhe receber elucidações tão simples em assunto tão complexo e acrescentou: em sua experiência última na crosta, quando envergava os fluidos carnais, nunca sentiu perturbação no fígado depois de um atrito verbal? Jamais experimentou o desequilíbrio momentâneo do coração, recebendo uma notícia angustiosa? Por que a desarmonia orgânica, se a hora em curso era muitas vezes de satisfação e felicidade? É que, em tais momentos, o homem recebe certa quantidade de força mental em seu campo de pensamento, como o fio recebe a carga de eletricidade positiva. O ponto de recepção está efetivamente no cérebro, mas se a criatura não está identificada com a lei de domínio emotivo, que manda selecionar as emissões que chegam até nós, ambientará a força perturbadora dentro de si mesma, na intimidade das células orgânicas, com grande prejuízo para as zonas vulneráveis. Apuleio, com muita serenidade, fez ligeiro intervalo e considerou: se é muito difícil explicar aos homens, ou melhor, à humanidade encarnada, fatos rotineiros, como esses a que nos referimos, repetidos com eles dezenas de vezes durante cada dia de luta carnal, como informá-los com exatidão e minúcias quanto à ambientação do molde vivo para a edificação fetal na intimidade uterina? Não é? Como explicar para uma criança que o homem foi à lua, se ele não sabe nem mesmo andar, não é verdade? É o que ele está dizendo. Precisamos esperar pelo concurso do tempo para conjugar as nossas experiências. Animado com as elucidações recebidas, observei: tem razão. Ainda hoje, embora a minha condição de desencarnado, não me sinto à altura de receber determinadas notícias, sem alterações de meu campo emocional. Muito bem, falou o diretor satisfeito. É que você está fazendo um longo curso de autodomínio. Somente depois dele saberá selecionar as forças que o procuram, ambientando as zonas íntimas de sua alma, apenas aquelas de teor reconfortante ou construtivo. Em seguida, fornecendo-me a impressão de desejar manter-se dentro do assunto em exame, Apuleia prosseguiu: quando as suas observações alusivas à colaboração de Alexandre na escolha do elemento masculino de fecundação, cumpre-me acentuar que não podemos contar em todos os casos com esse concurso, que depende do setor de merecimento. Entretanto, quando o fator magnético não procede de cooperação elevada dessa ordem, devemos considerar que ele prevalece do mesmo modo, compreendendo-se que a esfera passiva está igualmente impregnada de energias de atração. Se o elemento masculino da fecundação está repleto de força positiva, o óvulo feminino está cheio de força receptiva. E esse óvulo está imantado de energias desequilibrantes, naturalmente exercerá especial atração sobre o elemento que se aproxime de sua natureza intrínseca. Em vista disso, meu amigo, a célula masculina que atinge o óvulo em primeiro lugar para fecundá-lo não é mais apta em sentido de superioridade, mas em sentido de
sintonia magnética em todos os casos de fecundação para o mundo das formas. Essa é a lei pela qual os geneticistas do globo estão muitas vezes surpreendidos em suas observações, em face das mudanças inesperadas na estrutura de vários tipos, dentro das mesmas espécies. As células possuem também o seu individualismo magnético, algo independente no campo das manifestações vitais. Nesse ponto, o diretor sorriu, prosseguindo: se a mulher pode exercer a sua influência decisiva na escolha do companheiro, também a célula feminina, na maioria das vezes, pode exercer a sua atuação na escolha do elemento que a fecundará. Claro que nos referimos aqui a problema de ciência física, em alusão aos problemas espirituais das tarefas, missões ou provas necessárias. Identificando-me o silencioso gesto de interrogação, o diretor observou: sim, porque nas obrigações determinadas de certos espíritos da reencarnação, as autoridades de nossa esfera de luta dispõem de suficiente poder para intervir na lei biogenética dentro de certos limites, ajustando-lhes as disposições a caminho de objetivos especiais. Nesse momento, porém, nossa conversação foi interrompida. Pequeno grupo de entidades amigas pedia a presença de Apuleio, fora da Câmara de Serviço. Muito gentil, o chefe de trabalho convidou-me a acompanhá-lo. Apresentou-se o grupo com desembaraço. Constituía-se de duas senhoras desencarnadas, amigas de Raquel, e de um amigo de Segismundo, desejosos de testemunhar-lhes afeto e dedicação na experiência em curso. Vinham de nossa colônia espiritual em serviço de assistência a familiares detidos na crosta e pretendiam aproveitar a oportunidade para a visita carinhosa. O diretor ouviu-os atencioso, bem-humorado, mas, com imensa surpresa para mim, observou: como responsáveis pela organização primordial do novo corpo de carne que o nosso irmão Segismundo, agradecemos a atenção de todos, porém não podemos autorizar a visita nesta hora. Estamos aproveitando o escasso tempo de harmonia relativa que a mente maternal nos oferece para delicados serviços de magnetização celular mais urgente. E sorrindo afável acrescentou: depois do 21º dia, porém, quando o embrião atingir a configuração básica, nossos amigos podem ser visitados a qualquer hora, salientando-se que, a esse tempo, ambos, mãe e filho, conseguirão ausentar-se do corpo com facilidade. Olhem só, mãe e filho vão poder se ausentar do corpo físico. Olha que informação interessante. Por enquanto, nosso amigo Segismundo não pode afastar-se de nossa irmã Raquel, ainda mesmo em estado de sono físico. É obrigada a permanecer junto de nós, a pequena distância. Não há dúvida, replicou o cavalheiro de nossa esfera. Não desejamos perturbar o desenvolvimento do trabalho. Sabemos que Raquel ficaria muitíssimo comovida com o nosso abraço pessoal, comentou uma das senhoras. A alegria inesperada, de qualquer modo, é também um choque. É o que precisamos evitar, replicou Apuleio, satisfeito. Desejo, todavia, fazer-lhe sentir que Segismundo necessita de amparo espiritual de todos nós. Temos recomendação de notificar a todos os seus amigos quanto à presente reencarnação dele, a fim de que venha até aqui, quando lhe seja possível. Não somente para beneficiá-lo com os valores de estímulo espiritual, senão também para colaborarem com as suas vibrações de simpatia na organização harmoniosa do feto. Voltaremos na primeira oportunidade, exclamou uma das visitantes que, até ali, se mantinha silenciosa. Precisamos colaborar em benefício de Raquel, e acentuou sorridente. Temos uma série de excursões espirituais para as próximas noites dela. Faremos tudo por oferecer-lhes um estado d'alma confiante e feliz. Diversas amigas se encontram avisadas para este fim. Muito bem, respondeu o diretor atencioso.
Logo após, despediram-se os visitantes, enquanto eu registrava mais uma preciosa lição do plano espiritual. A sós, de novo, Apuleio esclareceu-me bondoso. O momento que atravessamos é delicado e não podemos distrair a atenção. E, à noite, penetrei na Câmara de Trabalho reencarnacionista, aprendendo e cooperando para melhor conhecer a generosidade dos benfeitores espirituais e a sabedoria de Deus manifesta em todas as coisas. Depois da vesícula germinal, com a cooperação magnética dos construtores para cada célula, formaram-se os 3 folhetos blastodérmicos, aproveitando-se do molde que Raquel idealizara mentalmente para o futuro filhinho, que foi aplicado sobre o modelo vivo de Segismundo, em processo de nova reencarnação. Veja só, a mãe interfere inconscientemente, porque ela ainda não tem consciência que está grávida, não é? Ela não fez exame nenhum, ela não teve sinal algum que está grávida, ela apenas tem a intuição. Olha só que importante. Reparei que os trabalhos dos técnicos espirituais eram, em tudo, semelhantes aos serviços que acompanharam na sessão de materialização de desencarnados. Olha que interessante. Tomava-se o concurso do interessado, valia-se da colaboração de Raquel, que, no caso, tomava a função de médium da vida. Mobilizaram-se amigos, utilizaram-se de recursos magnéticos, requerizavam de auxílio direto e positivo de Adelino, o futuro pai de Segismundo, como se requeria na sessão, o concurso do orientador mediúnico sobre as forças passivas da intermediária. O símile era completo, apenas com diferença de que, nos trabalhos de materialização dos desencarnados, gastavam-se algumas horas de preparação para o ressurgimento incompleto e transitório, ao passo que ali se gastariam 9 meses consecutivos para uma reencarnação tangível da alma, em caráter mais ou menos longo e definitivo. Então, vocês viram a comparação deles? A formação de um corpo de um bebê é similar à materialização de um espírito numa sessão de materialização. Quer dizer, a mãe doa o ectoplasma para a formação do seu filho, que trouxe o molde do plano espiritual. São informações muito importantes. Com o transcurso dos dias, formava-se o novo corpo de Segismundo, célula a célula, dentro de um plano simples e inteligente. Prosseguindo nas observações metódicas, verifiquei que o folheto blastodérmico inferior, obedecendo às disposições do modo vivo, enrolava-se, apresentando os primórdios do tubo intestinal, a passo que o folheto superior tomava o mesmo impulso de enrolamento, formando os tubos epidérmico e nervoso. O folheto médio, assumindo a feição especialíssima, dava lugar às primeiras manifestações da coluna vertebral, dos músculos e vasos diversos. O tubo intestinal, em certas regiões, começou a dilatar-se, dando origem ao estômago e às alças de várias espécies e revelando em seguida determinados movimentos de invaginação interna e externamente. Organizava, aos poucos, as estrias inferiores e superiores, constituídas das pregas vilosidades e glândulas. O túbulo cutâneo começou o serviço de estruturação complicada da pele, ao mesmo tempo em que o tubo nervoso dobrava-se paulatinamente sobre si mesmo, preparando a oficina encefálica. Enquanto isso ocorria, as substâncias do folheto médio transformavam-se de modo surpreendente, e dia a dia eram para mim cada vez mais belas as lições que recebia, observando então, porque disposições maravilhosas segmentavam-se o cordão axial em vértebras que abraçam o tubo nervoso na parte superior e o tubo intestinal na zona inferior. O serviço dos espíritos construtores, aliados à dedicação de Herculano, revelava ensinamentos sempre novos. Não seria possível descrever-lhes as minúcias de carinho na construção da nova morada carnal de Segismundo. Trabalhavam com zelo inexcedível, desenvolvendo o vasto sistema de garantia das organizações celulares. Por vezes,
nos pródromos da formação dos órgãos mais importantes, detinham-se em oração, suplicando as bênçãos de Jesus. Para a tarefa iniciada, e observei que, sempre que isso acontecia, brilhantes luzes, procedentes do alto, derramavam-se através da câmara, incentivando-lhes a ação. Que maravilha! O trabalho assumia características de verdadeira revelação divina. Para fixá-lo em particularidades, seria preciso esquecer a finalidade doutrinária de nossas singelas observações, resvalando para o campo da técnica propriamente dita. Esforço descrito desse, que tem sido objeto de longas considerações dos tratadistas dos assuntos a que devem servir ao investigador de puras informações de ordem material nos setores da inteligência. Então, o André destaca aqui que o objetivo dessa obra toda é doutrinária, muito mais do que técnica. Então, ele dá alguns detalhes técnicos que aquele que for da área médica será capaz de observar, e ao nosso campo de leigo nessa área nos fica a doutrina, certo? Que a oração facilita a ação técnica dessas pessoas que estão dedicadas a essa encarnação. A primeira célula da fecundação estava transformada num verdadeiro mundo de organização ativa e sábia. O embrião revelava-se notavelmente desenvolvido. A parte anterior, o tubo intestinal, dava origem ao esôfago, enquanto que o intestino, com as suas disposições complexas, situava-se na região posterior. Internamente, fizera-se nele perfeito serviço de pregueamento, salientando-se que na zona interior se formavam pregas e vilosidades, e na parte exterior se organizavam saliências que, por sua vez, pouco a pouco se converteriam em glândulas diversas. Prosseguia célere a formação dos vários departamentos cerebrais, a preparação das glândulas sudoríparas e sebáceas, os órgãos autônomos, os vasos sanguíneos, os músculos e ossos. No 20º dia de serviço, vocês estão observando aqui? Tudo que ele está narrando ainda não chegou no 20º dia de serviço. E o bebê já está praticamente com tudo organizado. É um bebê. Embora o formato exterior não seja do bebê que a gente costuma conhecer, toda a estrutura interna está preparada. Ela nem sabe que está grávida, porque no 20º dia, na década de 30, ninguém podia saber que estava grávida. Hoje é mais fácil, mas naquele tempo não. Seguindo, no 20º dia de serviço, Apuleio mostrava-se muito satisfeito. Informou-me de que o trabalho básico estava pronto. Alguns cooperadores poderiam mesmo afastar-se. Para a continuidade da tarefa, bastariam 2 deles, associados ao esforço contínuo de Herculano. Nesse dia, a futura forma física de Segismundo, acomodada no líquido amniótico, proporcionou a perfeita impressão de um peixe. Você veja, a aparência era de um peixe. Não faltavam para isso nem mesmo as reentrâncias branquiais que se revelavam no feto, com exatidão absoluta, falando-nos do serviço de recapitulação em curso das reminiscências das velhas épocas da nossa passagem pelas correntes marinhas. O que ele está dizendo aqui, sem falar? O que está aqui nas entrelinhas? Nós já fomos peixes. Nós já fomos peixes. Não é isso que ele está falando? Que o formato do bebê se assemelhava a um peixe, que era a reminiscência das velhas épocas de nossa passagem pelas correntes marinhas. Dos peixes do mar. Vejam só, é preciso a gente entender isso. Nós fazemos parte de um processo evolutivo. Continuando. Na noite do 21º dia, abriu-se a porta magnética da câmara de Raquel à visitação afetiva. Não foram poucos os amigos espirituais que aguardavam um momento feliz. A futura mãezinha, desligada do corpo pela doce influência do sono, sentia-se aliviada e quase ditosa.
Apuleio e seus companheiros, bem como Herculano, foram cumprimentados com alegria e emoção. Alguns amigos de Adelino haviam chegado, igualmente, no propósito de felicitá-lo e de prestar-lhe o concurso possível. Notei que Segismundo fora igualmente aliviado. Os fios tenuíssimos que ligavam os encarnados ao aparelho físico, quando em estado de temporária libertação, prendiam-no também à organização fetal. Olha que interessante. À medida que Raquel se afastava, também ele podia afastar-se, não lhe sendo, porém, possível abandonar a companhia maternal. Raquel asilava-o nos braços carinhosos, enquanto sorria, ali conosco, fora do campo material mais denso. Reconheci que a trégua se verificava para todos, com exceção de Herculano, que não arredou da câmara, mantendo-se vigilante. Os construtores, de modo geral, estabeleceram uma grande pausa no serviço, e enquanto os amigos de Adelino o conduziam a planos diferentes para certas informações que lhe eram necessárias, acompanhei o grupo que formava com Raquel e o filhinho uma assembleia de esperança e alegria. Muitas afeições reunidas conduziam-nos ambos a extenso jardim da própria crosta, e no momento em que o sol anunciava de longe o seu reaparecimento no hemisfério, oramos em conjunto, louvando a bondade de Deus que nos enchera de bênçãos o caminho evolutivo. Em seguida, reparei que muitos amigos desencarnados, ali presentes, compunham tônicos e bálsamos reconfortadores com as emanações das plantas e das flores, derramando-os sobre Raquel e o filhinho, fortificando-os para a luta. Era belo comprovar-lhes o carinho fraternal naquelas demonstrações de devotamento e ternura. Aprendia, extasiado, mais uma lição na esfera espiritual. Como as aves viajoras que sabem buscar longe a penugem suave para o ninho e o precioso alimento para os filhotinhos recém-natos, a alma das mães devotadas e carinhosas sabe atravessar grandes distâncias à procura de elementos cariciosos para a formação do ninho de carne em que um filhinho bem-amado deve renascer. O serviço de organização fetal prosseguiu normalmente, em vista dos hábitos respeitáveis do casal, que dia a dia parecia mais integrado com a assistência de nossa esfera de ação. O desenvolvimento da futura forma de Segismundo compelia Raquel a verdadeiros sacrifícios orgânicos. Contudo, a cada noite, pela madrugada, repetiam-se as excursões espirituais que ela e o filhinho recebiam dos afetos de nosso plano. O trabalho de Herculano mereceu a cooperação de inúmeros amigos. Rara noite em que não vinham espíritos agradecidos a Segismundo velar pela harmonia de sua nova reencarnação, prestando à casa, aos pais e a ele os mais variados auxílios. Terminado o período de minhas observações fundamentais, também eu não voltei ao lar de Adelino com a mesma assiduidade, não obstante continuar interessado no trabalho em processo. Somente regressava à Câmara da Reencarnação de tempos em tempos, compelido por outro gênero de serviços junto a Alexandre. Mas, na véspera do nascimento da nova forma física de Segismundo, lá compareci, em companhia do meu venerável orientador, que fazia questão de cooperar para o fortalecimento maternal no momento culminante. Olha só que interessante. Depois de prolongados esforços em que senti, mais uma vez, a sublime glorificação da esposa-mãe, Segismundo renascia. Assombrado com a vigorosa assistência espiritual que a nossa esfera dispensava ao assunto, ouvi Alexandre falar comovido. Está pronto o serviço de reencarnação inicial, o trabalho completo, com plena integração de nosso amigo nos elementos físicos. Somente se verificará aos 7 anos. Certo? Mais uma vez, eu vou repetir esse parágrafo. Está pronto o serviço de reencarnação inicial. O trabalho completo, com plena integração de nosso amigo nos elementos físicos, somente se verificará de agora a 7 anos. Então, a criança só está completamente encarnada aos 7 anos. Admirado e enternecido em minhas fibras mais íntimas, envolvi-me nas preces de agradecimento que formulávamos ao Senhor, reconhecendo o tesouro divino
que constituía a dádiva de um corpo carnal para a nossa experiência e aprendizado na superfície da Terra. Que maravilha saber tudo isso. A partir de agora, vamos encarar a gestação de uma forma diferente. Quem ainda não engravidou vai saber de tudo isso. Quem já teve seus filhos vai saber que tudo isso ocorreu e vamos então respeitar melhor as gestantes que encontrarmos. Vamos entender muita coisa. Vamos às observações que eu fiz ao longo do estudo. Não fiz todas, fiz algumas. Vemos que agora André usa a via expressa para ir e vir rapidamente à crosta. Lembra que ele levava vários dias pelo caminho, caminhando? Agora ele vem pela autoestrada. Termina os afazeres nas câmaras de atendimento e pode estar junto de Raquel e voltar em tempo de descansar para um novo turno de trabalho. É tempo do pensamento. Interessante saber dos cuidados recebidos da espiritualidade para que a gestação tenha sucesso. Isso nos alerta para o respeito que devemos ter para as novas vidas que chegam à Terra. Vimos aqui que a vida começa mesmo antes da fecundação, quando o espírito é ligado à mãe. Ajustamento dos corpúsculos divididos ao molde do corpo perispirítico. Ou seja, nossos corpos são formados seguindo um modelo pré-determinado para que nos sirva para o sucesso do projeto reencarnatório. Portanto, aceitemos o corpo que temos. Seja ele sadio, seja ele perfeito ou não, é o corpo que precisamos ter. Vamos tirar o máximo proveito dele, certo? Para não precisar repeti-lo. Seguindo, vimos que os casos de abortos espontâneos são raros. De modo geral, são consequência de recuo de compromissos assumidos, seja pelos pais ou pelo que nasce. Há casos, seja de aborto ou de não concepção, abortos ou não concepção, que têm as razões no passado. Não cabe aqui detalhar, pois os motivos podem ser muitos e variados, ao infinito. As variantes são infinitas. Então, além de não caber aqui um detalhamento, não cabe a nenhum de nós julgar situações que vamos encontrar entre as pessoas que a gente esbarra no dia a dia. Então, se uma pessoa perdeu o seu bebê, a gente há de entender, mas não nos cabe julgar a razão. Assim como casais impossibilitados de ter filhos. Não cabe a nós detalhar, porque as razões são imensas. Seguindo, Apuleio explica a André o processo, conexão do perispírito do reencarnante ao perispírito que será a mãe. O simples fato da aceitação desencadeia o processo de união que possibilitará a concepção. A gente lembra que ele explicou que não dava para contar tudo com detalhes. A gente não tem competência, nem mesmo os médicos, para entender o que se passa. Talvez agora, nos anos 2000, isso seja possível. Mas na década de 30, 40, quando esse livro foi escrito, não era possível. Então, ele disse simplesmente isso. Quando a mãe aceita, está tudo certo. Ou seja, não podemos falar em concepção indesejada. Não existe isso. Aceitamos o compromisso, apenas não nos lembramos disso quando acordamos. Quando prevalecem os comportamentos não ligados à espiritualidade. Quando André pede mais detalhamento do processo de ligação, Apuleio nos diz que ainda não temos capacidade, como expliquei agora mesmo, para entender. Pois ainda nos apegamos aos processos mecânicos, materiais. E isso vai além, dizendo que nos alimentamos constantemente de imagens mentais, sem uso da boca, e não nos damos conta disso. Não é verdade? Como ele explicou bem durante o capítulo? Não estamos preparados para explicações mais profundas dos processos que vivenciamos constantemente. O homem
completo aqui, a humanidade absorve matéria mental em todas as horas do dia, ambientando-a dentro de si mesmo, nos círculos mais íntimos da própria estrutura fisiológica. Seguindo. Apuleio detalha, questionando André sobre as sensações físicas que todos temos quando recebemos uma contrariedade. Não é verdade? A gente não sente fisicamente? Quando você fica triste, quando você fica bravo, quando você fica desgostoso, a gente sente fisicamente. Ambientará a força perturbadora dentro de si mesma, na intimidade das células orgânicas, com grande prejuízo para as zonas vulneráveis. Então, quando a pessoa tem seguidamente desgostos, a tendência é que ela desenvolva um problema cardíaco, o que quer que seja. Não é verdade? Seguindo. Respondendo ainda às questões de André, no que se refere a Alexandre ter escolhido o espermatozoide adequado à concepção de Segismundo, Apuleia responde que isso foi possível pelo merecimento de Segismundo. Mas quando não existe merecimento, o que prevalece é a força magnética dos elementos gerados pelos pais. O espermatozoide que atingirá o óvulo será o de carga energética magnética compatível. A célula masculina que atinge o óvulo em primeiro lugar para fecundá-lo não é mais apta em sentido de superioridade, mas em sentido de sintonia magnética. Então, a gente fazendo um paralelo aqui, o espermatozoide que vence é aquele que foi atraído magneticamente, como um ímã. Então, ele não nada mais rápido que os outros, ele simplesmente foi puxado pela força magnética dos pais através do óvulo da mãe. No que se refere a casos específicos, diz Apuleio, as autoridades de nossa esfera de luta dispõem de suficiente poder para intervir na lei biogenética, dentro de certos limites, ajustando-lhe as disposições a caminho de objetivos especiais. Certo? Vou ler outra vez. No que se refere a casos específicos, isso não é geral, diz Apuleio, as autoridades de nossa esfera, da esfera espiritual, de luta, dispõem de suficiente poder para intervir na lei biogenética, dentro de certos limites. Também não é essa festa toda. Ajustando-lhe as disposições a caminho dos objetivos especiais. Ou seja, para que se dê aquilo que foi combinado antes do nascimento. No mapa, vocês lembram lá. Apuleio não autoriza visita de amigos explicando que apenas depois de 21 dias da concepção poderá autorizar. Nessa altura, tanto Raquel como Segismundo poderão desdobrar-se para recebê-los. Interessante essa observação, como eu já fiz antes. Parágrafos à frente, vemos que havia uma porta magnética que protegia Raquel e Segismundo de contatos inoportunos. Não é? Por quê? Porque eles mereciam. Depois do 21º dia, Raquel e Segismundo puderam desdobrarem-se durante o sono, mas ambos ficam sempre ligados. Mais uma vez temos a informação de que a encarnação só se completa aos 7 anos. E outra informação no item 11 é que eles fazem excursões para planos onde eles podem se alimentar, entre aspas, de energias para ajudá-los, tanto mãe como filho. Foi muito bonito esse capítulo, muito mais curto, está com 45 minutos, o anterior levou 3 horas, mas se nem mesmo eles puderam cortar esse capítulo, quem somos nós para cortar, não é verdade? Há necessidade que seja um capítulo só tão longo. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro e eu aguardo os comentários de vocês no espaço requerido aí no YouTube ou no Facebook. Um grande abraço, até a próxima.